Charles Band. Charles Band. Charles Band. Duas palavras, um nome, muitos significados. Quem é Charles Band? Para o cego, é a luz. Para o faminto, é o pão. Para o solitário, o companheiro. Para o viajante, é o caminho. E para os humanos, é Deus. E pro Batatinhas Gordurosas, ele é a encarnação do capeta. Eu tenho uma relação muito estranha com esse cara e com todas as suas produções cinematográficas. Porque, apesar de, como todo ser humano normal, eu ter aversão ao Charles Band e a maioria das obras que ele já produziu, eu continuo vendo o filme do cara. E não só isso, pior, dando palco pra ele, eu fico falando sobre os filmes dele no YouTube. E por sinal, um dos vídeos mais vistos que a gente tem é o do Evil Wong 1. E tem mais, eu ainda quero ver o terceiro filme e falar sobre ele aqui. Eu só não fiz isso ainda porque a minha sanidade no momento não está permitido fazer esse tipo de coisa. Então meio que a minha relação com o Charles Band é igual uma relação de dependência de um drogado, tá ligado? Existem muitos dependentes químicos que odeiam as drogas, querem se livrar daquilo, mas a pessoa não é forte o suficiente pra abandonar o vício. E esse é o meu caso com o Charles Band. Eu odeio esse cara, mas eu amo falar sobre ele, pesquisar sobre os filmes dele, a trajetória desse maluco. E numa dessas, eu estava pesquisando e descobri como que foi a história, né, da trajetória cinematográfica do Charles Band, desde pequenininho até chegar a criar a Full Moon Feature, a atual empresa da qual ele é CEO e que ele coordena para fazer filmes trash de financiamento coletivo. E depois de ver todo o submundo que foi para ele conseguir conquistar isso, eu me deparei com uma história fantástica. Então, obviamente, era impossível eu não vir aqui contar ela pra vocês. Então pra você, espectador mais desavisado, que nunca passou pelo Batatinhas Gordurosas, hoje eu vou contar pra você a história desta lenda. E não só isso, mas a principal herança que o gênio por trás do lixo deixou pra humanidade, a Full Moon Feature. Então, muito prazer, eu sou o Matheus, e hoje eu sugiro que você se recoste na poltrona, pegue uma batatinha e chame seus amigos, que nós vamos contar a história do Charles Band e a Full Moon Feature. Hi, I'm Charles Band. Ah, e a propósito, aquela história, né? Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Eu gosto muito dos feedbacks e retrospectos que vocês me passam, que vocês acham da trajetória que o canal tá tomando, até porque, justamente, são esses feedbacks que ajudam a eu conseguir modelar melhor o conteúdo pra agradar a maioria das pessoas que gostam do que eu falo. Então, pra galerinha meio tímida, não precisa ter medo de falar comigo, não. Pode escrever comentário, pode me chamar no direct, eu respondo todo mundo. Adoro críticas, na verdade, peço pra que vocês façam elas, ainda mais quando são críticas construtivas, não só hate à toa, até porque as coisas só melhoram através de críticas. Ninguém fica bom sendo só bajulado. Então, se quiser me passar a sua opinião sobre o que eu posso melhorar, vou aceitar com muito carinho. Muito obrigado pelo apoio e é nóis, bora pro vídeo. That you are mine alone. Nascido em 27 de dezembro de 1951, em Los Angeles, Califórnia. Filho do diretor, produtor Albert Band e irmão do compositor Richard Band, o avô de Charles era o artista Max Band, que com sua ex-esposa, Meda Band, teve 2 filhos, incluindo Alex, o vocalista da banda The Calling. Charles Robert Band é um produtor e diretor de cinema americano, conhecido por seu trabalho em filmes de comédia e terror. Aos 19 anos, entrou para o mundo cinematográfico, que sempre foi sua paixão, com a empresa criada por ele mesmo, chamada Charles Band Productions. E curiosamente, isso tudo aconteceu lá nos anos 70, a era da geração Nova Hollywood, que ficou marcada por uma busca por roteiros mais complexos, diversificação de temas e releituras. Além de que também houve muitos diretores e atores novos que surgiram nessa década que marcaram toda a história do cinema. Foi a época que nasceram franquias fantásticas que reinventaram gêneros inteiros, como por exemplo Star Wars, Halloween, O Menino do Chefão, Massacre da Serra Elétrica, O Exorcista, Laranja Mecânica, Alien, Tubarão, meu Deus, essa lista vai longe. Inúmeros clássicos que são considerados referências até os dias de hoje. E é importante ressaltar isso para vocês entenderem o contexto que o Charles Band estava inserido dentro do mundo dos cinemas, para nós entendermos melhor quais foram as obras que ele assistiu na infância, que modelaram os gostos dele. Além de que, foi uma época que lançou um estilo muito peculiar chamado comédia surreal, liderado por um grupo muito conhecido até hoje, Monty Python, o qual misturava sátira nonsense,
crítica social e comédia absurda, com sketches que muitas vezes exploram o ridículo e o absurdo daquelas situações. Eles também usavam bastante humor metalinguístico, na qual satirizava a própria estrutura das séries ou filmes, além de parodiar as figuras históricas, políticas e a própria cultura a qual eles estavam inseridos. E Monty Python é o exemplo perfeito de inspiração para os filmes que o Charles Band foi fazer depois. Claro, ele fez tudo do seu próprio modo trash exagerado, mas é uma explicação perfeita do que moldou a comédia trash dele. Essa frase, sátira nonsense e comédia absurda, descreve quase toda a cinematografia desse cara. E por cerca de 13 anos, ele permaneceu dentro da indústria totalmente insatisfeito, já que as distribuidoras que distribuíam os seus filmes não davam o devido carinho e respeito que o Charles achava que eles mereciam. E nessa época, ele lançou 2 filmes que realmente foram popularmente distribuídos, e são eles: Crash, de 1976, e o Last Foxtrot em Burbank, sendo que este último foi o primeiro filme dirigido pelo Charles Band e que é uma paródia de O Último Tango em Paris, de 1972. Last Foxtrot em Burbank é uma comédia erótica de baixo orçamento, recheada de humor absurdo e sátira ao cinema europeu. O filme foi lançado de forma muito limitada e praticamente esquecido, sendo considerado um dos trabalhos mais obscuros da carreira de Band. Já Crash é um filme de terror e suspense com uma pegada sobrenatural. A trama gira em torno de uma mulher que sofre um acidente de carro e desenvolve uma conexão psíquica com seu veículo. O filme segue uma linha similar a Christine, o carro assassino, de 1983, de John Carpenter, só que foi lançado anos antes. E isso é absolutamente bizarro. Claro que não dá pra chamar de cópia, nem nada disso, até porque o próprio filme do Christine foi inspirado num livro do Stephen King, não foi uma obra que saiu da cabeça do John Carpenter. E não só isso, mas dentro do ramo de arte a gente usa muito o conceito de inspiração e de copiar como um artista, que é algo bem específico, mas que a gente usa, e que circundam o mundo da arte desde sempre, tá, gente? A maioria das coisas que você assistiu que você acha que são super originais, na verdade, foram baseadas em alguma outra coisa que já veio antes. Pra vocês terem noção, o Tarantino, que é um dos maiores diretores da atualidade, se inspirou totalmente no Hitchcock para criar o seu próprio estilo cinematográfico. E isso é tipo um exemplo, existem infinitos, e não só sobre diretores, sobre obras, sobre filmes, músicas, séries, livros, tudo. Então não dá pra gente chegar nesse conceito de falar tipo, ah não, copiaram o Charles Band pra fazer o Christine. Não. Mas é muito engraçado pensar que o que separa a linha tênue entre John Carpenter e Charles Band é simplesmente qualidade de produção, narrativa, chame do que você quiser. Porque no fim das contas, o Charles Band era um cara esperto. Era não, né? Ele ainda é, o cara tá vivo. Tô falando como se o maluco tivesse morto. Ele conseguiu fazer um filme com a mesma trama antes de Christine. E o próprio Christine virou um clássico. E o filme do Charles Band foi totalmente esquecido. Eu honestamente acho que ele errou muito no timing. Porque ele aderiu ao estilo trash no momento que ele não conseguiu usufruir o melhor possível daquilo. E, por exemplo, o John Carpenter usava um estilo muito mais comercial, e ele conseguiu estourar, mesmo dentro do trash, porque quer queira ou não, eu acho que, por exemplo, o The Thing tem elementos de trash ali. Então, talvez se o próprio Charles Band tivesse conseguido seguir a linha do John Carpenter, era capaz dos caras terem trabalhado juntos. E se isso acontecesse, pode ser que ele fosse um diretor mais reconhecido do que ele é. E além disso, esse filme, o Crash, explora bastante elementos de terror e possessão, que são coisas que o Charles vai explorar aí por toda a sua cinematografia. E ambos os filmes mostram o início da carreira do Band antes dele se firmar no cinema. Então, finalmente, em 1983, aos 32 anos, já bem mais maduro, e tendo passado mais de uma década dentro da indústria de filmes e conseguido muito mais experiência, ele decidiu se reinventar. Então, percebendo que seu estilo era muito mais voltado pro trash, que foram as coisas que inspiraram o Charles, como eu já disse, e que com baixo orçamento ele poderia produzir muitos filmes e que rendessem lucros absurdos pra ele, assim como o próprio John Carpenter fez com Halloween, quem eu acabei de comparar com ele. O Charles lançou no mercado a Empire Pictures. E sabe o que é pior? Hoje a gente trata muito o Charles Band como meme, pelos filmes dele e pelo que a própria empresa que ele criou acabou se tornando. Mas esse cara foi um dos precursores do cinema trash. Isso é bizarro, mas por incrível que pareça, ele é um maluco que merece um puta respeito pela sua contribuição dentro desse gênero que eu gosto tanto. Pra vocês terem noção, no seu auge, a Empire Pictures lançava mais ou menos ali uns 2 filmes por mês. Isso é absurdo. Geralmente eles faziam um pra cinema e um filme direto pra home video. E os maiores sucessos dessa empresa incluíam Golias 1 e 2 e, pasmem, o clássico cult Reanimator.
Vocês têm noção disso? Se não fosse pelo Charles Band, não teria Reanimator. Claro, ele não foi o diretor, mas ele foi o cara que criou a empresa que distribuiu esse filme. E o próprio Reanimator é um clássico que inspirou outras obras fantásticas, tipo Brain Dead do Peter Jackson, que inclusive eu já falei aqui no canal, se quiser vai lá dar uma conferida. E claro, apesar de Reanimator não ser uma obra super original, ele também foi inspirado em algo que veio antes, no caso Evil Dead, como eu já falei aqui, tudo é inspiração. Isso é normal dentro do ramo artístico. Então, pode ser que num mundo hipotético que não existisse Charles Band, não existisse Reanimator. E sem Reanimator, Brain Dead teria se inspirado em Evil Dead, que é bem mais pé no chão. Cá entre nós, ele é o meu favorito desses três que eu acabei de comentar, mas no nível gore nojeiro, ele é o mais pé no chão ali. Enquanto que o Reanimator e o Brain Dead é, mano, dedo no cu e gritaria, é gore o tempo todo. E sem a inspiração do Reanimator, Brain Dead acabaria sendo um filme um pouco mais pé no chão. E o Peter Jackson não teria o reconhecimento que ele merecia como diretor, porque essa obra do Brain Dead foi um estrondo. E assim, ele não seria chamado pra Senhor dos Anéis. E aí os caras iam ter que chamar uma outra pessoa que não conseguiria fazer um bagulho tão foda, porque o Peter Jackson foi essencial pra Senhor dos Anéis ser o que foi. Então vocês entendem onde eu quero chegar. Indiretamente, sem Charles Band, não existiria Senhor dos Anéis. Vamos voltar. A Empire Pictures funcionou de 1983 até 88. E nós vamos contar agora essa primeira era, a Era Empire. Primeiros anos. Percebendo o mercado teatral emergente para filmes de terror e ficção científica produzidos de forma independente, o produtor Charles Band decidiu criar uma pequena produtora para competir com os grandes estúdios de Hollywood. O nome Empire Pictures surgiu pela primeira vez em maio de 1983, no Festival de Cinema de Cannes, onde Band buscou financiamento para Parasita 2, uma sequência proposta para o seu primeiro sucesso, Parasita, de 1982. As produções iniciais da Empire incluíam Sword Kill, também conhecido como Ghost Warrior, e The Dungeon Master. Todos receberam lançamentos limitados nos cinemas em 1984. Também naquele ano, a Empire assinou um acordo com a Vestron Video, que concedeu a Vestron direitos de vídeos mundiais para 5 filmes da Empire. 1985 a 1986. Sucessos de bilheteria. O primeiro sucesso da Empire veio no início de 1985, com Golias, lançado em vários mercados importantes. O filme arrecadou 3.455.000 dólares até fevereiro. Esse sucesso abriu caminho para a empresa exibir os futuros sucessos cult, como Trancer e o Reanimator, nos cinemas. Cheio de dinheiro, Charles Band comprou o Castelo de Giove, um castelo do século XII localizado em Giove, Itália. Sim, o Charles Band é maluco, ele comprou um castelo. Isso com o dinheiro que ele fez fazendo filme trash. Você aí, assim como eu, trabalhando de 8 a 10 horas por dia para ganhar um salário um pouco mais do que mínimo. Moral da história, vai viver dos seus sonhos, irmão. Quem sabe assim você também não compra um castelo. Sua intenção era usar o edifício como base europeia de operações e um local de filmagem. Na mesma época, Band também comprou a Dino de Laurentiis Cinematography, que foi fundada por Dino de Laurentiis em 1946. E caso você não saiba, Dino de Laurentiis foi um famoso produtor italiano responsável por lançar no mercado nomes como Federico Fellini e Roberto Rossellini. 1987 a 1989. Colapso financeiro. Em 8 de setembro de 1987, a Empire reduziu a equipe de seu departamento de publicidade de 3 pessoas para 1. O estúdio planejou terceirizar o marketing de projetos especiais. Então, a Empire começou a entrar em colapso em meados de 1988, devido a problemas financeiros, incluindo obrigações de dívida de longo prazo com o crédito Lionai. Uma vez que ficou claro que o estúdio não conseguiria superar suas dificuldades, ele foi apreendido pelo banco e absorvido pela Epic Productions em maio de 1988. Como resultado, os lançamentos dos títulos que estavam em produção, como Robot Jox, Arena e Catacombs, foram adiados por vários anos. Então, Band formaria uma nova empresa, a Full Moon Entertainment, no outono de 1988. Assim como a Empire, a Full Moon é especializada em filmes de terror e fantasia. Bastante informação, né? Vamos voltar para a parte legal, então. Desse filme da Era Empire, o Charles Band dirigiu 8 deles, sendo o clássico Parasita, o The Alchemist e o Metal Storm, todos esses em 1983. Mentira, o Parasita de 82. O Trancer e o Dungeon Master em 1984 e 3
3 em 1988, sendo eles The Evil Clergyman Trancer, provavelmente uma continuação do Trancer original, e eu vou falar aqui um breve resumo da trama dos que realmente importaram. Parasite, um terror sci-fi ambientado em um futuro pós-apocalíptico onde um cientista, Robert Claudine, desenvolve um parasita mortal para um governo totalitário, mas acaba sendo perseguido quando tenta destruí-lo. O filme é notável por ser estrelado por Demi Moore ainda no começo de sua carreira, e por usar efeitos práticos bem grotescos. Foi um dos primeiros filmes de terror lançados em 3D na década de 80, tentando surfar na onda do revival do formato. Trancer, um dos filmes mais icônicos de Charles Band, misturando ficção científica e ação. A trama segue Jack Ditch, um caçador de criminosos que viaja no tempo para capturar um vilão que controla mentes e transforma pessoas em Trancers, zumbis obedientes. A estética noir e o tom pump ajudaram a criar uma franquia cult com 6 sequências lançadas ao longo dos anos. Dungeon Master, também conhecido como Rage War. Esse filme é uma antologia sci-fi fantasia, onde o programador é sugado para um mundo de realidade virtual e precisa vencer desafios bizarros impostos pelo vilão Mastma. Cada segmento foi dirigido por um cineasta diferente, incluindo o próprio Charles Band, e apresenta criaturas, efeitos práticos e um clima de RPG dos anos 80. O filme é uma bagunça, mas diverte pelo conceito. Era Full Moon. Full Moon Feature é uma empresa americana independente de produção e distribuição de filmes liderada pelo veterano de filmes Charles Band. É conhecida pelas séries direto para vídeo Puppet Master, Trancer e Subespécies, bem como pelo filme Castle Freak e o feature com a Videozone de 1989 até 2013. Após o colapso do estúdio de cinema anterior de Band, Empire Pictures, ele voltou para os Estados Unidos, de Roma, e abriu a Full Moon Productions. O objetivo de Band com a Full Moon era criar filmes de terror, ficção científica e fantasia de baixo orçamento. Desde os primórdios da empresa, a Full Moon se uniu à Paramount Pictures para lançar vídeos direto em VHS e Laserdisc. E o primeiro lançamento foi o longa-metragem dirigido por David Schmuller, Puppet Master, em 1989. O clássico filme dos bonecos que a gente sempre associa ao Charles Band. Puppet Master acabou sendo um grande sucesso para a Full Moon. Após o filme, houve um feature intitulado No String Attached, que era um documentário da criação de como foi o Puppet Master. Em seguida, ele apresentou entrevistas com membros do elenco e da equipe, incluindo o ator Paul Le Mat e ele mesmo. Os 3 lançamentos seguintes, Shadow Zone, Mediterranean Kiss of the Beast e Crash and Burn, todos tiveram uma apresentação do making-of após o filme. A Paramount, no entanto, não acreditou no conceito de making-of e forçou Band a pagar por todas as fitas adicionais necessárias. Algumas controvérsias surgiram. No entanto, muitos anos após o lançamento de Puppet Master, em uma entrevista no site de Terror Trap, o diretor de Puppet Master, David Schmuller, diz que Charles Band lhe deve resíduos, além de afirmar que Charles Band não lhe dava crédito. Schmuller continua dizendo que Band não queria no documentário do diretor sobre o lançamento do DVD de Puppet Master, porque isso revelaria que outra pessoa compartilhou a criação da maior e mais bem-sucedida franquia da Full Moon, no caso, Puppet Master. E isso é um bagulho muito maluco, né? Até hoje, nós associamos Puppet Master diretamente ao Charles Band, como se ele tivesse criado tudo, dirigido, atuado, se bobear, sendo que na grande realidade, pelo menos 50% da criação também se deve ao David Schmuller. E o Charles Band faz questão de ignorar isso, falar como se a obra fosse prioritária totalmente dele. Era dos estúdios Full Moon, 1995 a 2002. Em 1995, devido ao mercado direto para vídeo perder interesse e terreno financeiro com o mercado de aluguel, além de problemas internos, a Full Moon Entertainment se separou da distribuidora Paramount. Após os lançamentos de Castle Freak e Oblivion 2, Band renomeou Full Moon Entertainment para Full Moon Studio. Nos anos seguintes, a Full Moon continuou seus lançamentos e até introduziu mais selos, mas, mais uma vez, a indústria mudou de nome, e Charles Band decidiu encerrar o selo Full Moon com o lançamento de Jigsaw de 2002. Não confunda com o vilão de Jogos Mortais. Em 2001, a Full Moon decidiu abandonar a distribuição teatral e decidiu se concentrar novamente em filmes direto para vídeo. Durante essa era da Full Moon, Band garantiu uma série de televisão semanal no canal Sci-Fi, chamada William Shatner's Full Moon Fright Night. Era dos filmes de sombra, 2002 a 2004. Blockbuster Entertainment, uma apoiadora de longa data da marca Full Moon, solicitou que a empresa produzisse um filme de terror devido ao ressurgimento de subgêneros no final dos anos 90, graças a Pânico 1 e Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, com a ajuda de uma tal de
Temp Entertainment, que não foi creditada, o Charles Band produziu Bleed e adquiriu Scared, de Keith Whaley, renomeado para o Cult Troll. Charles também produziu apenas mais 2 filmes oficialmente sobre o nome Shadow, Birthright e Delta Delta Die. Outro filme do Keith Whaley, Speak, foi adquirido. O filme de ficção científica Davy, de William Shatner, Groom Lake, produzido por J.R. Buckwalter, tornou-se notório como um dos filmes mais caros da era moderna da Full Moon. E então, finalmente chegamos na era atual, que vem de 2004 até o que nós estamos hoje. Charles Band sempre operou a Full Moon de forma independente, mas enfrentou problemas financeiros no início dos anos 2000, o que o levou a produzir filmes ainda mais baratos. Ele até tentou outros selos, mas sem grande sucesso. A Full Moon, então, passou a fazer filmes com qualidades técnicas bem inferiores aos seus títulos clássicos. A partir de 2005, a Full Moon Pictures começou a gravar filmes com orçamentos ainda menores e muitas vezes apenas com uma locação, ou até usando cenários reaproveitados. A maioria das produções foi feitas rapidamente para aproveitar tendências no mercado, como o próprio e clássico Evil Bong, que pegou carona na onda de filme de maconha, e o Puppet Master vs Demonic Toys, que misturava 2 franquias, assim como vários outros filmes fizeram, tipo Fred vs Jason, Alien vs Predador e etc. Nos últimos anos, Charles Band apostou no streaming para manter a empresa viva. Ele criou a Full Moon Features Streaming, um serviço que disponibiliza todo o catálogo de estúdio e novos lançamentos. No entanto, isso não foi o suficiente para bancar produções de maiores portes. Por isso, a Full Moon começou a usar financiamento coletivo para levantar dinheiro para seus filmes. Exemplos recentes disso incluem Subespécie 5, financiado por fãs, de 2023, Necrópole Legion, de 2009, que também foi financiado por fãs, e teve parceria da Indiegogo, e o próprio Puppet Master Dr. Death, de 2022, que também contou com a ajuda de fãs. Hoje, a Full Moon depende de um público fiel de colecionadores e fãs nostálgicos que ainda apoiam suas produções, mesmo com qualidade técnica inferior a seus clássicos. Eles também fazem relançamentos em Blu-ray e edições especiais de seus filmes mais antigos para assim arrecadar um troco. Então, basicamente, o cenário que nós temos hoje, a Full Moon sobrevive porque os fãs existem. Eles têm esse nicho fiel de fãs de terror trash dos anos 90, mas com menos estrutura do que o Charles tinha lá na década de 90. E hoje em dia, essa é a atual situação dele. Perdeu tudo e tá vivendo de aluguel. O cara saiu de um promissor cineasta com foco em filmes trash pra um pedinte. Sem o apoio dos fãs, não existe orçamento para ele produzir filmes novos. Na verdade, eu nem sei explicar para vocês como que a Full Moon não declarou falência até hoje, como que eles sobreviveram de 2005 até agora. Tô falando na moral, esses 20 anos eu não sei como eles estão vivos. Mas, mesmo assim, todas as franquias deles, antigas, ainda estão aí. Subespécie, Puppet Master. Na verdade, o Puppet Master coleciona um catálogo de, tipo assim, uns 15 filmes, eu acho. Pode ser que tenha mais. Sendo o último, lançado em 2022, o Puppet Master Dr. Death, que eu acabei de falar pra vocês. E não adianta pedir, eu não vou fazer review dessa franquia inteira, eu não sou maluco igual o Osvaldo, o Miguel e o Léo, eu não vou assistir 15 filmes de bonequinho. Demonic Toys tem 8 filmes, também uma franquia antiga que sobrevive até hoje, tendo o seu último lançamento em 2023, e o próprio Evil Bong também tem 8 filmes, sendo o seu último lançado em 2022. E isso é muito expressivo, tá ligado? Existem tantos filmes, não é só porque os fãs gostam, até porque outras franquias fantásticas também têm uma legião muito grande de fãs e não fazem esse aglomerado de filmes. Mas é porque o Charles Band precisa fazer dinheiro para a empresa continuar viva. É literalmente essa palavra, viva, para a empresa não declarar falência. E esse é o principal motivo pelo qual ele lança tantos filmes de determinadas franquias. Puppet Master não teria 15 filmes se ele tivesse conseguido fazer dinheiro e se instituir mesmo como um grande cineasta, a Full Moon tivesse estourado, ele não teria feito 15 filmes, eu te garanto. De um gênio visionário do nível do John Carpenter a um cineasta de memes que só faz filmes de financiamento coletivo. Um cara que dirigiu um total de 78 filmes e participou, sendo financeiramente ou como produtor, de pelo menos uns 100. Um currículo muito extenso para um cineasta de 73 anos. Para vocês terem um nível de comparação, o Nolan dirigiu 17 filmes e tem 54 anos. Tipo, ok que tem um gap aí de quase 20 anos entre um e outro, mas eu duvido que o Nolan vai dirigir 60 filmes em 20 anos. Propósito, nem parece que o nosso querido Charlinho tem 73, né? Ele tá bem cuidado. Então, essa é a história que eu queria contar pra vocês hoje, rapaziada, do gênio por trás do lixo. Por trás da incrível franquia conhecida como Evil Bong e responsável por ter criado a empresa com filmes no catálogos como Femalien, Cosmic Crush, Bad CGI Gator... Mas esse tem o nome bom, tem que admitir. Isso daqui, Naziton, Decadence and Destruction.
Nossa, essa é a história do babaca do Charles Band.